Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Henrique Medeiros, advogado especialista em agronegócio. E o tema da nossa entrevista será avaliação jurídica do projeto que institui o Fundeinfra. Seja muito bem-vindo. Prazer é sempre meu, Divino. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui no seu programa, discutindo os temas tão importantes para o setor produtivo do agronegócio. Fico muito feliz e lisonjeado por poder ajudar um pouquinho a cada dia e divulgar esse conhecimento aí para os seus ouvintes. Doutor Henrique, eu gostaria de estar falando somente de coisas boas para o agronegócio, mas infelizmente o momento não é dos melhores, em especial para o agro goiano. É verdade, Divino, sim, muitas surpresas, né? O pessoal aí pisou no freio, o pessoal estava ávido por investimentos, o pessoal aí abrindo novas frentes de trabalho aqui dentro do nosso estado, né? O pessoal aí do Vale do Araguaia, muita gente desbravando novas fronteiras agrícolas. O pessoal da pecuária vinha aqui um pouco capengando, né? O boi deu uma recuada significativa, mas o pessoal vinha no investimento crescente, acreditando no setor, e logo após a eleição presidencial o pessoal deu uma brecada por conta das incertezas do mercado, e isso é muito comum. A gente tem visto isso não só no setor do agronegócio, mas a bolsa, o mercado econômico, a gente vê todos os dias aí o sobe e desce, né? E agora, para nossa surpresa desagradável, o nosso governador, que até então era um defensor ferrenho do agronegócio, desde os tempos de UDR, né? Eu lembro do meu avô falar, dar uma facada nas costas dos companheiros agropecuaristas goianos. Eu me lembro bem dessa época da UDR, eu acompanhei a trajetória do governador Ronaldo Caiado. Inclusive, doutor Henrique, já o entrevistei várias vezes quando deputado. Agora, o sentimento que realmente o produtor rural tem é exatamente esse, de traição. E nada pior do que ser traído por aqueles em quem confiamos, né, doutor? Realmente, assim, não esperava do lugar que veio, né? Esperava até mesmo do nosso próximo governo federal, né? Mas não dentro de casa. Esse projeto de taxação, doutor Henrique, conhecido como Fundeinfra, ele prevê uma contribuição de até 1,65% paga pelo setor do agronegócio goiano. Qual que é o impacto dessa taxação ao produtor rural? Divino, vamos estabelecer algumas diretrizes aqui. Primeiro, a lei que cria esse fundo, ela dá um teto, né? Ela dá um teto e ela não estipula esse teto vai ser aplicado qual tipo de produto. Ele deixa bem de forma bastante genérica e ele diz que vai ser regulado no momento futuro por meio de um decreto do chefe do executivo. E aí começa justamente um dos principais problemas do projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Nós temos uma insegurança jurídica. Primeiro, qual vai ser o valor para cada produto? Vai ter uma diferença? Vai ser um valor único somente para todos os produtos? Soja, milho, cana, carnes, leites, né? Qual que vai ser, como que vai ser feito esse cálculo para chegar no índice de cada produto? E mais, quando nós não temos isso de forma expressa na lei, nós deixamos na mão do Poder Executivo estabelecer para onde que vai cada alíquota. E nós vivemos uma insegurança, né? Nós ouvimos durante esse período aí, essas 2 últimas semanas, governadores da base falando, olha, o produto X não vai ser taxado, o leite não vai ser taxado, produto da cesta básica, hortifrutis não vão ser taxados. Mas em lugar nenhum, reforço, lugar nenhum do projeto, isso está escrito. Isso provavelmente ficou combinado entre eles e possivelmente virá por meio de decreto, mas ninguém sabe. Então o impacto hoje ele é para toda a cadeia
agropecuária e mineral do estado de Goiás. Então, toda a cadeia pode vir a ser impactada com essa lei que foi aprovada durante essa semana pela Assembleia Legislativa e provavelmente será ainda sancionada ainda essa semana pelo Poder Executivo. Doutor, então nós podemos afirmar que os deputados da base deram um cheque assinado em branco para o governador? Perfeito, Divino. Isso foi muito falado pelos deputados que estavam apoiando o agro e sim, foi um verdadeiro cheque em branco. E por que o cheque em branco? Porque vai ficar a critério do Poder Executivo do Estado de Goiás, ao governador Ronaldo Caiado, estabelecer cada alíquota para cada tipo de produto e quais os produtos que serão taxados. Né? Então, assim, nós não sabemos. A Assembleia assinou o cheque, né, e deixou a critério do governador qual o valor que ele quer arrecadar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise econômica e aqueles produtos que não têm um impacto positivo, interessante para os cofres do Estado, o produto X ele reverte somente R$100 mil de ICM durante o ano. Então, eu não vou taxar esse produto, porque não é interessante. E com base nele, eu vou fazer uma política de que eu estou excluindo determinados produtos. Então, é justamente isso que aconteceu e isso que veremos para os próximos dias, como que vai se dar mediante a edição desse decreto regulamentador pelo chefe do Poder Executivo. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, doutor Henrique, que muita gente está aplaudindo, né? Tá achando o máximo. Nossa, o produtor rural vai ser taxado agora, tal. Mas o que as pessoas não percebem é que isso vai, de certa forma, alcançar todas as pessoas. Então, eu gostaria de saber do senhor que consequências essa taxação pode trazer ao cidadão comum. Divino, excelente pergunta. Eu acompanhei a votação lá no plenário, na primeira votação. Estive presente junto com algumas entidades aqui do setor, aqui de Rio Verde, o CODERV, o Sindicato Rural. Nós estivemos debatendo esses assuntos, reuniões com deputados, com o deputado relator desse projeto, e muito se falava que o consumidor não vai ser atingido. Isso é uma falácia, tá? Tentaram criar um enredo para colocar o consumidor contra o produtor rural. E esse enredo nós vimos a todo momento, inclusive nos discursos da base aliada lá na Assembleia, na votação ontem, quando um deputado falou que lá fora, na manifestação, tinha somente veículos de alto valor, caminhonetes de 200, 300 mil reais, pessoas que plantam infinidade de milhares de hectares. E, na verdade, não é isso. A gente sabe que o custo de produção de todo produto, né, estamos aqui falando dos produtos agropecuários, mas seja ele todo e qualquer produto, ele passa pela questão tributária. O tributo é um valor que agrega um alto custo de produção em todo e qualquer tributo, em todo e qualquer produto. E, de imediato, os produtores rurais serão impactados, sim. Porque ao vender a sua produção, ao vender lá um saco de soja, e eu fiz uma conta rápida, Divino, um saco de soja a R$ 1,65, nós vamos ter, em média, R$ 2,90 e poucos, R$ 3 por saca. Tá? Um saco de 60 quilos. O boi, vamos imaginar um boi aí de 21 arrobas, 20 arrobas, né? A R$ 300, que é o valor que vinha sendo comercializado até essa última baixa, nós vamos pagar aí algo em torno de R$ 95, R$ 100 por animal. Né? Então, esse valor é um ledo engano as pessoas acharem que lá no final do dia ele não vai estar embutido no preço dos produtos. E digo mais, ontem ouvindo os discursos dos deputados, um deputado da base governista disse assim, o pessoal só quer exportar soja, só quer exportar milho, o povo não come soja, come milho. Quem coloca comida na mesa são os pequenos. Não estou falando que não é. Não estou falando que não é. A agricultura familiar ela é extremamente importante, mas o pessoal, eles tentam afastar a agricultura familiar do agronegócio. E isso é um grande erro. A agricultura familiar é um grande braço do agronegócio. Um dos mais importantes. Não é pelo fato dela ser pequena
ou gerido exclusivamente ali pela família, o pai, a esposa e os filhos, de que ele não tem importância, pelo contrário, é importantíssimo. Tá, tudo bem, o pessoal exporta o milho, exporta a soja, mas a proteína animal, vamos lá, o leite, a carne bovina, suína e de aves, qual que é a base da dieta desses animais para produzir a carne? Se não é a ração que contém soja e milho. Se eu vou taxar a soja, se eu vou taxar o milho e depois eu vou taxar a proteína animal na venda para o frigorífico ou na venda para o laticínio, como que não vai estar agregado no valor desse produto, na venda, o custo do tributo que incidiu sobre ele? Ou será que o produtor rural vai abraçar esse custo e vai diluir ele? O pessoal da pecuária já não está tendo lucro. Como que ele vai engolir mais um custo e está tudo certo? Então, no final das contas, todos nós, produtores rurais ou não, pagaremos essa conta lá na gôndola do supermercado, quando você for comprar o litro de leite, o litro de óleo, a carne, para você fazer seu almoço. Então, assim, aquela tão sonhada picanha que disseram aí há dias atrás, né, que viria a partir de 1º de janeiro, talvez ela não chegue. Se ela chegar, vai ser um valor um pouco mais elevado, ao menos aqui no estado de Goiás. Doutor Henrique, alguns deputados disseram que essa taxação é inconstitucional e inconsistente. Existe alguma inconstitucionalidade na criação desse tributo? Existe sim, Divino. Vamos lá. Quando você fala de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, você tem que olhar 2 parâmetros. A questão formal, né, em relação à forma, como que esse projeto tramitou dentro do local de votação, ele respeitou os interstícios mínimos entre uma sessão e outra, a espécie normativa, né, a lei que foi proposta deveria ser aquela, e também tem a questão material, que o próprio nome já diz, em relação à matéria. Né, o Poder Executivo tinha legitimidade, detinha o poder para mandar esse projeto. Aquilo que estava escrito no projeto, ele fere algum parâmetro constitucional? Pois bem, o primeiro ponto que eu vejo é em relação à forma. Quando a gente vê a lei que criou o Fundeinfra, na verdade, lá nós tínhamos 2 leis sendo votadas, viu, Divino? Uma que é a lei que cria o Fundeinfra, que foi a que ficou conhecida e todo mundo apelidou aí de taxação ao agro, mas paralela a ela, tinha correndo também lá na Assembleia em conjunto, uma lei que altera o Código Tributário do Estado de Goiás, justamente para dar validade aos preceitos que foram instituídos lá pela lei que criava o Fundeinfra, ou seja, as 2 caminhavam em paralelo, né, para se aprovadas fossem, surtir efeitos no mesmo momento. Acontece que essas legislações elas foram propostas através de lei ordinária, quando, na verdade, quando você faz uma alteração tributária, essa lei tem que vir por meio de lei complementar. Qual que é a diferença disso, Divino? Quórum de votação. A lei ordinária, ela depende para aprovação 50% mais 1 dos presentes. Né? Então, lá na Assembleia, para abrir a votação, eles precisavam de 21 deputados para abrir a sessão. Então, com 11 votos favoráveis, as leis são aprovadas. A lei complementar, ela tem um quórum que a gente chama de quórum qualificado, né? Maioria absoluta dos membros da casa, né? Então, o quórum para aprovação ela é mais difícil. E por que disso? Porque ela mexe nas questões tributárias que impactam toda a sociedade. Ela tem que dar previsibilidade, ela precisa de discussões mais aprofundadas. Então, assim, esse é o primeiro ponto, que é a questão formal. Eu vejo que sim, teve uma ilegalidade. Esses projetos chegaram lá por meio de lei ordinária, foram analisados como lei ordinária, e eu entendo que nesse caso deveria ser uma lei complementar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Constituição Federal de 1988, Divino, ela fala o seguinte: olha, vamos fazer a divisão aqui de quem que é a competência de cada União, Estado e município,
quem que pode legislar sobre o quê? Em questões tributárias. Então, União, você vai ficar com o imposto de importação, de exportação, operações financeiras, né, o IOF, produtos industrializados, o IPI. Estado, você vai ficar com o IPVA, com o imposto da herança, que é o ITCD, com o imposto da circulação de mercadorias, que é o ICMS. Municípios, você fica lá com o IPTU, tá? E por aí vai. E nesse caso aqui, a Constituição Federal fala assim, olha, você não pode ter 2 tributos com a mesma base de cálculo, certo? Por quê? Para você não onerar da mesma forma o mesmo setor. Então, por exemplo, sobre a propriedade do veículo automotor, você paga o IPVA. Não pode ter um outro tributo amanhã sobre a mesma propriedade do veículo automotor e cobra um outro tipo de tributo. E o que o governador do estado de Goiás fez? Ele instituiu um fundo, né, o Fundeinfra, criou uma taxa e a justificativa dele é o seguinte, olha, produtor rural, você tem alguns benefícios fiscais na venda da produção em relação ao ICMS. Na verdade, os benefícios fiscais do produtor ele não recolhe quando ele vende, mas o próximo da cadeia, que é o frigorífico, que é a agroindústria, que é a comercial exportadora, ela recolhe sim. Então, na verdade, só passou para o próximo da cadeia. Então, assim, produtor, se você quiser continuar desse jeito, você vai ter que pagar a taxa do Fundeinfra. É uma contribuição, ela é facultativa. Tá, então eu não quero pagar, porque vai me onerar. Tá, se você não quiser pagar, você vai pagar a alíquota cheia de ICMS, tá? Depois você discute comigo se nesse caso você poderia pagar ou não. E se você provar para mim por A mais B que eu estou errado, eu te devolvo, né? Ou seja, o governo fala assim, eu vou te dar um tiro ou uma facada? Qual dos dois que você acha menos pior? E aí você tem que escolher aquele que você acha que você não vai morrer de imediato, que você tem mais chances de sobreviver. Então, na verdade, ela de facultativa não tem nada, né? Ou você recolhe, ou você recolhe. Eu, depois de estudar o projeto, eu cheguei à seguinte conclusão. Essa contribuição, ela tem cara de imposto, ela tem cheiro de imposto, ela tem gosto de imposto, ela tem o preço do imposto, mas ela se diz uma contribuição. E isso não poderia ser, porque ela nada mais é do que um adicional de ICMS. Ou seja, está criando um novo tributo para tributar aquilo que já é pago através do ICMS. Mais uma inconstitucionalidade, mais uma ilegalidade. Mas isso a gente vai ter que aguardar a sanção da lei, que foi aprovada ontem, o decreto que virá aí nos próximos dias regulando a matéria, para a gente saber realmente o que a gente vai ter pela frente, até mesmo para a gente ir para o Poder Judiciário e falar, Poder Judiciário, o erro está aqui, está aqui, está aqui. A lei falou isso, o decreto está falando completamente diferente, ou seja, não é só a lei que tem problema, é derivado de vícios, né? Então os vícios são os mais diversos possíveis, a começar por a instituição de uma contribuição que somente a União tem legitimidade para criar contribuições especiais. Doutor Henrique, nas falas de muitos deputados da base, percebe-se um grande desconhecimento do agro. Esse projeto, ele não foi votado assim de forma muito célere, muito rápida, não, sendo pouco debatido pelos legisladores? Olha, Divino, a gente viu lá nas discussões um grande desconhecimento da matéria. Até mesmo porque a Constituição Federal, lá no artigo 187, quando ela trata da política agrícola, né, ela fala que o setor produtivo tem que ser incentivado, tem que haver uma política agrícola com a participação efetiva do setor de produção, produtores, trabalhadores, setor de comercialização, armazenamento, transporte. Ou seja, tratar dessas matérias relacionadas à produção agrícola, agropecuária, que esse é o maior carro-chefe que nós temos no país hoje. Nós produzimos de leste a oeste, de norte a sul, produtos com expertise muito grande. Nós teríamos participação mais efetiva de todos os setores, não só do setor produtivo, não só dos produtores rurais, mas do pessoal do armazenamento, das cooperativas, né? E o que nós vimos foi que, em que pese ter sido muito rápido,
a proposta que tinha era para ser muito mais rápido ainda, né? Eles não esperavam que o setor iria se atentar para o que estava acontecendo e ter essa discussão igual teve. E assim, nós vimos um desconhecimento da matéria muito grande. Deputados lá da base governista defendendo o projeto, e a todo momento eles falavam assim, o imposto, o tributo. Aí eles voltavam atrás, não, na contribuição. Ou seja, eles próprios sabem que se trata de um imposto. Ora, o que eu aprendi na minha vida profissional é que é o seguinte, quando você vai fazer uma defesa, a primeira coisa que você tem que saber, que você tem que se convencer da sua defesa, é você se convencer a si próprio, para você saber que ela tá boa ou não. E o que nós vimos lá são pessoas que ia defender o indefensável, que nem eles mesmos estavam acreditando na defesa. Ontem eu ouvi um deputado falando assim, produtor rural que exporta tem que ser taxado mesmo. A imunidade da exportação do ICMS nos produtos agropecuários está prevista lá na Constituição Federal. Não pode o governo do estado condicionar uma imunidade prevista na Constituição. Ele poderia ter feito isso quando ele era deputado federal, enquanto ele era senador, ter apresentado uma proposta, ter trabalhado lá no Congresso Nacional para isso. Não como governador, vou criar uma taxa para quem quiser exportar, paga a taxa. Aí eles falam assim, não, mas é só você me provar depois. E era justamente nesse ponto, doutor, que eu queria chegar. Um argumento muito utilizado por deputados favoráveis ao projeto é que somente os grandes produtores serão taxados e que a agricultura familiar está fora dessa taxação. Isso, de alguma forma, não causa uma certa discriminação quando se divide o agro em grandes e pequenos, aqueles que exportam e os que só vendem no mercado local, os ricos e os pobres? Que realmente exportou esse produto. Ele tem que destacar lá na nota fiscal, né, os códigos corretos de exportação e tudo mais. Não, eles estão querendo inverter e que o produtor rural prove uma situação que não é da responsabilidade dele, para daí assim eles devolverem o dinheiro, né? Então assim, estão criando uma condição para o produtor usufruir da imunidade prevista na Constituição, e você vê que não tem preparo nenhum. E tentam defender isso com base em que os grandes têm que pagar. E não é uma luta entre grandes e pequenos. Mais uma vez, Divino, no final do dia, nós iremos pagar essa conta lá na gôndola do supermercado. Divino, quando o governo fez isso, a intenção deles foi jogar o povo, né, os consumidores, contra os produtores rurais, na tentativa de ter alguém lutando, comprando a ideia deles. Mas quando a gente vai lá para o decreto que regulamenta o ICMS do Estado de Goiás, ele fala dos produtos, né, que fala assim, fica o chefe do executivo autorizado nos limites e condições dos regulamentos conceder isenção de ICMS e a manutenção do crédito para as empresas que forem comprar esses produtos, e aí vem narrando quais são esses produtos. E aí o seguinte, numa mesma alínea desse artigo, ele fala assim, os seguintes produtos: amendoim, arroz, açúcar, canola, cominho, gergelim, girassol, leite, mamona, sisal, lá na frente, milho, soja, trigo. Ou seja, todos os produtos estão previstos no mesmo lugar. O que o chefe do executivo vai ter que fazer? Ele vai ter que selecionar quais produtos que ele quer taxar, que vai incidir essa taxa, e falar, olha, soja, milho, cana, paga. Arroz, gergelim, girassol, não paga. Só que amanhã ou depois, o setor de girassol começou a crescer. E ele fala, olha, eu vou tributar. Ele precisa mandar para a Assembleia novamente? Não. Ele vai lá no decreto, acrescenta uma linha, girassol também vai pagar. A mesma taxa da soja, uma taxa diferente, né? O leite hoje não paga. Não, o pessoal do leite hoje está bem. Ou então eu amanheci achando que o leite tem que pagar. Vai pagar. Pessoal, uma grande discussão que tinha era se a comercialização de gado de recria, né? Por exemplo, no leilão seria taxada a compra e venda aí do dia a dia.
porque no fundo rural ele não incide. Justamente para quê? Para fomentar a produção, porque se você taxar o bezerro, aí depois você taxa ele quando ele tá garrote, depois você taxa ele quando ele tá boi magro, aí depois você taxa ele quando ele tá boi gordo, aonde que vai chegar ao fim do dia essa quantidade de tributo? Mais da metade do produto vai ser só tributo, né? Então, assim, eles falaram que não vão cobrar, mas isso não está escrito na lei. Você me fez uma pergunta lá atrás, é um cheque em branco? É um cheque em branco de uma conta cheia de dinheiro, cheia de produtos que vai entrar nessa conta. Então você imagina uma conta do banco que está cheia de dinheiro e que toda hora tem gente depositando dinheiro lá dentro. Então hoje eu vou cobrar só do Henrique que está depositando. Ah não, amanhã eu vou cobrar do Henrique e do Divino Ronaldo. Você entendeu, Divino? Então assim, hoje eles dizem que vai ser alguns produtos, amanhã pode ser tudo. Igual acontece no estado vizinho do Mato Grosso, que já existe isso daí, você conversa com produtores rurais de lá, o dinheiro era para infraestrutura de estrada, de ponte, igual o nosso aqui, moradia, e na época da Copa construiu o estádio, hoje o dinheiro é dividido com mais diversos setores do estado, tribunais de contas e por aí vai, entendeu? Virou um meio arrecadatório de fato. Doutor Henrique, muito obrigado. O senhor trouxe luz sobre esse tema, esclareceu muitas dúvidas. Eu te agradeço muito por essa participação aqui no programa. Muito obrigado, viu? E continue nessa defesa dos interesses do agronegócio. Divino, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Tratando um pouco desse tema tão importante que causa tantas dúvidas, tantas perguntas para o produtor rural. O programa tem um alcance fantástico. Tenho certeza que tem muita gente aí ouvindo e cada dia sanando um pouquinho das dúvidas que tem com os diversos profissionais que você tem no programa. Eu fico muito honrado em poder estar aqui, poder contribuir com você e estou sempre à disposição, tá? Sua, do programa, da rádio, para a gente tratar desses temas importantes, especialmente do setor do agronegócio, setor que eu atuo, que eu sou apaixonado e um pouquinho também de produtor rural, então eu fico muito feliz em poder contribuir com esse setor e com o crescimento e também do seu programa aí, desvendar as dúvidas de todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Já vai no canal do YouTube, que se chama Agro e Prosa, se inscreva nesse canal e assista o vídeo dessa minha conversa com o Dr. Henrique. Eu ficarei muito honrado em ter você como inscrito no canal. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.